Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Aproveitando que X-Men tá no hype, X-Men 97 tá de volta aí. Pedido de react feito por sub na live pelo Polygon, exatamente, mais especificamente. Temos aqui uma música, um vídeo do qualquer coisa falando justamente sobre valorização das diferenças no mundo de X-Men. E antes de eu dar play no vídeo, eu só quero reforçar para vocês que, gente, comecei a fazer o react pros episódios de X-Men 97, tá? Em live, esses reacts acontecem toda sexta-feira aqui nas lives, tá? Aqui no cantinho, é só você ler aí em cima, beleza? Mas caso você queira ver esses reacts das semanas anteriores, é só entrar no grupo do Telegram, que esses reacts especificamente para Avatar Live Action, para X-Men e para Hazbin Hotel estão saindo abertamente para todo mundo no grupo do Telegram, que eu vou tentar lembrar de colocar no card desse vídeo, belezinha? Mas sem mais enrolas, vamos lá, gente, para X-Men Evolution valoriza as diferenças. Do Xavier são os X-Men? Calma. Se a galera do Xavier são os X-Men, a galera do Magneto são os Memens? Tipos de carinha são, uns são bons e outros não. Até hoje me ajudando a pagar as prestações. Você já almoçou assistindo X-Men Evolution? Óbvio. Isso não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Uma afirmação, exatamente. Nem tente negar. Produzido no ano 2000, esse desenho foi um dos mais icônicos a passar no SBT. E se bobear, tá passando até hoje ali pelo horário do almoço. X-Men, como já dispensa apresentações, traz o time de mutantes da Marvel em situações um pouco diferentes do resto dos heróis que o MCU nos acostumou nesses últimos anos. Nessa adaptação, então, ainda mais do que já era. Pra mim, essa série foi uma porta de entrada no universo dos quadrinhos muito melhor do que qualquer coisa que o MCU já tenha feito. Não tô falando que é melhor do que os filmes em si, só que, pelo menos na minha experiência, teve muito mais poder de me fazer ir atrás das histórias em quadrinho. Por trazer basicamente os mesmos personagens, só que num contexto completamente isolado, eu me senti convidado a consumir esse conteúdo primeiro e gostar dele, pra só depois querer saber e conhecer mais o que tem nas HQs. O que eu acabo sentindo com o MCU é que, por basicamente ser reinterpretação das mesmas coisas dos quadrinhos, se eu já não tiver lido o original, eu não tinha muito. Pegar logo o Civil War pra ilustrar esse pensamento talvez seja uma má ideia, mas foi pra ter alguma coerência visual no vídeo. Muito porquê de ir atrás da história que eu vi. Tudo bem que tem as diferenças, detalhes mudam, e eu posso querer ver coisas novas, claro, mas sei lá. Fora a frustração que às vezes me dá de não ter aproveitado o filme totalmente, já que ele é tão referência de quadrinho o tempo todo. E aí isso ativa o meu lado birrento. Se ele me força muito a conhecer a história que ele quer referenciar, aí é que eu não vou mesmo. Mas o chato eu aqui também sou concordo eu, né? com Com isso. 50 episódios que incrivelmente fluem muito bem, essa série assumiu desde o começo que ia ser diferente, e foi muito fiel a essa ideia. Sem ficar presa na continuidade ou mitologia dos quadrinhos em si, ela pôde tomar liberdades fantásticas para poder atualizar as mensagens principais de X-Men. E tudo isso dentro de um contexto mais apropriado para o público-alvo de um desenho animado. Pra quem é um pouco mais velho, aquela série dos anos 90 foi por um caminho bem diferente. E um dia eu até quero trazer um vídeo pra falar sobre ela, só que aí eu precisava trazer esse primeiro pra fazer sentido do argumento que eu tenho que levantar. Certo. Evolution, versão brasileira Van Maher. Como os X-Men sempre foram time de heróis, as histórias costumavam ser mais baseadas nesse grupo como um todo. E aí, uma vez ou outra, alguém ganhava um destaque para encabeçar um arco específico. Como nesse desenho os X-Men ainda não são um time bem consolidado logo de cara, ele começa justamente te apresentando personagem por personagem. E aí a primeira temporada como um todo é movida por eles em si, especialmente porque todo mundo virou
adolescente, então tem draminha pra caramba. Pra Logo de cara a gente é caceta. jogado pra ver todos os arquétipos escolares que a gente tá acostumado na mídia norte-americana. Futebol Tem os atletas americano, descolados, sendo as cheerleaders. escrotos, o cara diferentão que só apanha, a bela interesse romântico do protagonista e o adolescente que é muito mais forte, alto e bonito do que qualquer um no mundo real. Essa decisão de fazer X-Men na vida escolar pode assustar os fãs mais... Mas calma aí. A média de altura dos americanos é bem maior que a nossa. Não é tão incomum termos uma boa quantidade de adolescentes ou estudantes de ensino médio com seus 1,90, 1,95, 2 metros, tá? Até porque futebol americano, basquete são dois esportes extremamente valorizados nesse país. E no final das contas, a boa altura é muito valorizada também, né? Já tem, né, historicamente falando. Então, geralmente, os caras que são altos, que são fortes, acabam se casando, tendo mais filho, e aí a genética vai sendo repassada aí pra frente. Então, a média de altura lá nos Estados Unidos, principalmente nos homens, é bem maior que a nossa no Brasil. ferrenhos. Mas eu venho com esse vídeo defender a genialidade que foi isso. A escola é um micro-universo perfeito para representar o mundo e todos os problemas que ele tem. Sim. Só que numa escala mais fácil de controlar numa série de TV com episódios curtos. Fica mais fácil para quem vai escrever e para quem vai assistir. X-Men nos quadrinhos teve arcos que duraram anos e anos sem fim, com edições enormes para fazer alegorias e tratar de todos os tipos de preconceito do mundo real. E por isso que eu digo, que lugar melhor do que uma escola para ter castas sociais bem definidas, grupos que não se misturam, demonstrar o que é um ser humano ruim de verdade, um adolescente, bullying e preconceito por basicamente qualquer coisa que te torne um pouquinho diferente do padrão. Isso é genial. E inclusive deu a oportunidade de transformar os mutantes em adolescentes, podendo mostrar a descoberta dos poderes de cada um deles como metáforas sobre a puberdade, contextualizando descontrole, raiva e dificuldades de aceitar as mudanças do próprio corpo, coisa que X-Men sempre teve. Isso é de uma riqueza metafórica enorme. Mas talvez o ponto mais importante nem seja nada disso do que eu acabei de comentar. Falar por meio de metáforas é difícil. Se não for bem feito, passa direto pela cabeça de quem tá vendo. Então colocar essas metáforas... Ainda mais jovem, frouxo, que nunca apanhou da vida ainda... Famosa geração criada leite com pera, né? Fazendo referência ao saudoso Away. Na vida de um adolescente na escola, é talvez a melhor oportunidade de se conectar com o jovem público-alvo que literalmente passa por essas coisas diariamente. X-Men sempre foi sobre preconceitos. As pessoas podem até entender o conceito da palavra, mas só quem passa por uma situação de racismo, por exemplo, compreende de fato o que isso significa. Então é isso, mesmo que parte da mensagem se perca na analogia escolar, já é uma tentativa que talvez faça mais sentido para quem deveria estar vendo essa série. E aí são tantas situações diferentes que se pelo menos uma delas for familiar para quem tá vendo, isso pode virar a chavinha na mente do jovem e já tá ótimo, X-Men cumpriu o seu papel. Mas claro que não foi uma tarefa fácil e nem sempre funcionou isso realmente 100% acontecer. adaptar esses personagens icônicos na versão escolar. Sim. O Noturno teve que ganhar um reloginho mágico que muda a aparência dele, perdendo boa parte do simbolismo do personagem. A diretora da escola, a maior vilã na vida de um estudante, é a Mística disfarçada, trazendo aí a primeira camada de mistério da série, especialmente quando colocavam o Magneto com uma pequena referência aqui e ali.
Do lado dos mocinhos, personagens como Wolverine, Tempestade e o Fera se mantiveram como adultos, e aí agiam como mentores para esse bando de criança, o que acabou gerando umas interações bem curiosas, e às vezes até melhores do que as dinâmicas originais dos quadrinhos. Concordo Então, demais. dá pra entender que alguns fãs de X-Men reclamaram bastante dessa série. Todo o feeling da coisa mudou bastante por ser um problema escolar o tempo inteiro, coisa de jovem. A ação dos quadrinhos, felizmente só na primeira temporada, ficou basicamente reduzida a eles treinando na sala de simulação e uma outra briga na escola que nunca escalou demais. Nas 3 temporadas finais isso obviamente melhorou. Depois isso que eles não me puderam incomodou, tá? apresentar todo mundo, eles puderam passar por situações mais cara de quadrinho realmente, com cada vez mais elementos das próprias histórias originais, mas sem perder a visão pessoal que essa versão quis trazer. Vi meus X-Men crescerem e mudarem. Então tá, a série Meus se divide em X-Men. 4 temporadas, cada uma com um pouco mais, pouco menos do que 15 episódios cada. Dentro disso, cada uma teve um objetivo muito bem definido sobre que tipo de história ia ser contada em cada momento. A primeira temporada existe simplesmente para introduzir e desenvolver o básico de cada um dos personagens recorrentes dessa história. Basicamente o time principal dos X-Men e da Irmandade. O time clássico, Professor Xavier, Wolverine, Tempestade, Ciclope e Jean, já chegam existindo mesmo. Então ao longo dos episódios a gente vai tendo adição nesse time. Vem a Kitty, Lince Teve gente que reclamou? Sempre vai ter gente que vai reclamar, pô. Aqui no Brasil eu acho que o incômodo foi pouco, tá ligado? Comparado ao que foi principalmente lá nos Estados Unidos, né? Porque essa onda do conservadorismo, eu quero tudo igual ao que eu li na obra original, já é mais presente lá há mais tempo, né? Essa onda chegou aqui mais recentemente, não era tão normal. dos episódios a gente vai tendo adição nesse time. Vem a Kitty, Lince Negra, Kurt, Noturno, Vampira, e o Evan, Spike. Enquanto cada um desses personagens era apresentado, alguém da Irmandade era amarrado junto dele, criando uma relação que ficou pelo resto da série. A Kitty teve que lidar com as questões de autodescoberta dos poderes, precisando passar pela decisão de boas e más amizades, quem que realmente queria o bem dela, tema clássico para adolescente. Outro momento que aborda muito bem essa questão de como lidar com os problemas nessa fase da vida é o episódio do Blob. Ele que sofreu bullying numa situação extrema, não teve o suporte necessário de amigos, família, professores ou o que quer que seja. E tudo isso se transformou em raiva e frustração, que desconta a raiva em outras pessoas com as quais ele deveria ter empatia, mas aí como ninguém nunca teve com ele, ele não vai ter com ninguém. Enfim. Eu era algo semelhante, obviamente não fisicamente, né? Semelhante ao Blob. Mas eu passei por situações como essa, tá? Que eu sofria muito bullying. Pra quem não sabe, eu sou deficiente físico. E aí, risadinha, eu tenho hemiplegia, tá? Que é uma doença que limita o funcionamento do sistema nervoso do lado direito do corpo e, tipo, pra tudo, tá? Seja pros membros, né? Braço, perna, mas também pros órgãos internos. Então, todo o meu sistema nervoso do lado direito, ele não funciona da forma correta. Então, eu sempre andei de um jeito diferente, eu sempre me comportei de um jeito diferente, tá ligado? O meu corpo se move de um jeito diferente. Então, eu sempre convivi com muito bullying desde que eu me entendo por gente. E aí chega a adolescência, chega o ensino médio, tudo mais. Eu passei por muitos perrengues nos meus primeiros anos de ensino médio, tá? Até que eu pudesse conquistar o respeito dentro ali dessa galerinha mais popular da escola, porque eu consegui esse respeito com notas altas, até porque era uma escola de dificuldade altíssima. E também eu meio que, tipo, eu não era tão bom nos esportes, mas eu era uma pessoa muito esforçada e eu acabei também fazendo parte da comissão técnica das equipes esportivas da escola, tá ligado? Minha mãe era amiga pessoal da professora de educação física lá da escola também,
Então, no final das contas, eu era um dos assistentes ali. Eu fui conseguindo respeito através dessas duas coisas. Mas até eu conseguir ser respeitado e as pessoas pararem de fazer bullying comigo, eu apanhei muito, eu era zoado pra caramba. E de vez em quando eu acabava tendo episódios de explosão de raiva e acabava descontando em quem não tinha nada a ver com as situações ruins que eram jogadas pra cima de mim. Tá ligado? Eu acabava descontando em pessoas dentro da própria escola que viviam situações de bullying parecidas comigo. E também descontava em amigos próximos, em familiares mais novos e tudo mais. Mas eu entendo. Eu entendo completamente o que se passou mais ou menos com o Blob nessa situação. Enfim, existe uma maneira ideal para lidar com certas situações, para evitar que um jovem frustrado seja radicalizado e acabe perpetuando o problema ao direcionar a raiva dele pro lugar errado. Mas de longe, a melhor introdução é a do Spike, e que não à toa vai ser o ponto-chave de momentos icônicos dessa série. Ele é original dessa animação, e por isso pôde ser usado de uma maneira muito boa para ilustrar os pontos que ela quis focar. A primeira aparição dele vem junto do Mercúrio, outro jovem da mesma idade, mesmos interesses, mas que quando sofrem as mesmas pressões sociais, acabam se deparando com consequências bem diferentes. Seja lá o que a série quis dizer. Por ele ser sobrinho da Tempestade, mais velha e mentora, ela tem várias conversas bem sérias com ele, sobre os dois serem mutantes, e como a sociedade vê eles de um jeito diferente, fazendo com que o Evan precisasse tomar cuidados que outras pessoas não precisavam. Vocês entenderam, Mas, gente? O Pietro também é um mutante, e não sofreu nada disso. Então, Vocês do que entenderam? será que ela tá falando, hein? A sutileza dessa série para abordar temas como racismo através das metáforas clássicas de X-Men deveria ser referência para muitas obras depois dela. Queimando largada aqui, já falando de temporadas depois, o Spike realmente foi colocado no cast não só para ser a representatividade negra do grupo. Ele passa muito longe de ser só o token visual dessa história. Mais pra frente, quando ele se alia aos Morlocks, mutantes que sofrem preconceito até dentro da sociedade mutante, ele mostra todas as camadas que esse personagem traz pra série. É muito fácil ter poder telecinético ou de atravessar a parede, mas quando o seu poder é ser feio, fica complicado, né? Ele realmente traz essa questão de passar por problemas mutantes, que outros jovens mutantes podem até simpatizar, mas não sentem na pele. Longe de mim, homem branco, cis, querer pagar de super entendedor do assunto, mas pra mim é clara a intenção de dizer que mesmo dentro das lutas sociais, existem grupos que acabam sendo diminuídos por quem deveria defender eles também. Enfim, X-Men sabe representar diferentes problemas dentro de um mesmo problema, e esse desenho não deixou a desejar. Essa primeira temporada também trouxe os X-Men e Irmandade se unindo para enfrentar o Juggernaut, com a mensagem de que às vezes até lados diferentes precisam trabalhar juntos para enfrentar um grande problema. E ao final de tudo isso, já pegando bem a cara dos quadrinhos, o plot do Asteroide M aparece, com o Magneto escolhendo os melhores mutantes entre os dois grupos para criar um futuro puro, em que eles oprimiriam quem um dia oprimiu eles. Mas, como disse o Scott, se esse é o futuro, eu não quero fazer parte dele. Os mutantes não deviam estar divididos, mas nós não traçamos uma linha. Se você permitir, nós estaremos aqui para ajudá-lo nisso. Todos nós, unidos, porque nós somos os X-Men. Meus A segunda X-Men. temporada vem como uma expansão desse universo, trazendo os novos mutantes e outros personagens bastante icônicos dos quadrinhos. A intenção era justamente ampliar o tamanho dessa história e começar Mancha a Solar, entrar em Homem de problemas Gelo. maiores. É nesse momento que os jovens mutantes vão conhecer o mundo de verdade e ter que amadurecer por causa disso. O que mais uma vez é um ponto fortíssimo que eu vou dar para essa releitura jovial da história. O Scott e o Kurt não aceitam tomar bronca por terem salvo pessoas. Como que proteger a vida delas pode ser visto de maneira ruim?
No clássico episódio do Girl Power é essencialmente a mesma coisa. Por que elas precisavam agir como vigilantes pra fazer o bem? E em cima disso ainda veio questões de empoderamento, Esse de episódio é muito bom, e pô. que até os amigos Muito homens bom. não entenderam o porquê de especificamente ser um grupo só de mulheres. Ao longo dos vários episódios e de várias maneiras, a gente se depara com essa questão. O Magneto tenta persuadir o Anjo em um episódio, falando que ele atuar como herói local diminui o que ele é, de que não dão valor ao que ele faz por bem e que por isso ele deveria se revoltar contra os não mutantes. Mesma coisa quando a tribo da Ororo vem roubar o poder dela, que poderia ser vista como uma divindade na África, mas escolheu ser diminuída na América. Tudo isso encaminha a gente ao crescimento do plot do diretor Kelly, que nos quadrinhos era um político pronto pra ferrar com todos os mutantes, mas aqui nesse contexto substituiu a Mística como diretor da escola, e fica revoltado com a destruição que esses alunos causam. O season finale envolve as famosas Sentinelas, amarrando pontas soltas com a Wanda, backstory do Wolverine e da Hydra, e aí já era de vez. Daqui pra frente é X-Men purinho como fã de quadrinho espera. Você fez isso! É, fui eu que fiz, sim. E agora as coisas vão ficar muito piores. A terceira e quarta temporada são bem amarradas uma na outra. É o momento em que o clima das coisas muda. A contexto pra você do YouTube, um pouco depois desse react que eu tô gravando aqui, a gente vai ver o episódio 3 de X-Men 97. E eu tô aqui já me preparando psicologicamente pras bombas que a gente vai tomar nesse episódio 3, que o episódio 2 já foi um caos. E me traz o mesmo tipo de angústia que eu sentia enquanto lia X-Men. É tensão o tempo todo, conflito da sociedade contra os mutantes, de mutante contra mutante, e terminando literalmente com o apocalipse. Aqui a gente tem mais a cara clássica de X-Men. A Tempestade e o Fera tentando mudar a opinião pública a respeito dos mutantes, enquanto os vilões só jogam mais lenha na fogueira destruindo tudo por já não ter mais nada a perder. Os X-Men até tentam voltar pra escola, já que esse era o centro dessa versão, mas agora toda a questão de preconceito representada nesse micro-universo é ainda mais escalada. Tudo isso fez o prefeito Kelly lançar a plataforma política dele para lidar com a ameaça mutante. E esse discurso é o que dá uma validação não oficial para grupos de extermínio com essa intenção. É o que acontece quando você tem um político do tipo representando o povo. Ao longo dessas duas últimas temporadas, a gente vai tendo pequenas aparições preciso falar, aqui e gente? ali do plot Não, do né? Apocalipse. Às vezes tinha alguém sofrendo controle cerebral, aí roubavam um negócio aqui, destruíam um guardião ali, tudo como pequenos acontecimentos que a gente nem dava muita bola. Parecia que era só um problema da semana pra ter ação no meio desse cenário político, mas não. Tudo isso culmina pra no final o Apocalipse renascer. Enquanto eu pesquisava coisas pra esse vídeo, eu me surpreendi com a quantidade de gente que considera essa a melhor versão da história dele. Tudo bem que não é muito difícil competir com o filme, mas é curioso. O objetivo dele é essencialmente o mesmo que todas as encarnações em todas as mídias que ele apareceu: transformar o resto do mundo em mutante, já que os primeiros mutantes surgiram a partir dos poderes dele. E com isso, o cenário angustiante, já super complicado, fica ainda pior. Tem os 4 Cavaleiros do Apocalipse, haha, piadas, que aqui servem até para um outro propósito. Ver a Jean enfrentando o professor de igual para igual, a Wanda controlando os poderes dela por um motivo muito mais nobre do que só a raiva pelo pai, e até o Ray, que mal foi desenvolvido, conseguindo tancar o raiozão da tempestade. Tudo isso serviu para mostrar que esses jovens amadureceram em meio a essa situação, que claramente cobrou maturidade deles. E ao final de tudo, ó que bonito, o problema é resolvido com os poderes de uma nova criança mutante.
porque as crianças são a esperança pro futuro. Mesmo morrendo de medo, ele entendeu e se identificou com a luta que os X-Men representavam. Todo esse final da série, mostrando como não seria nada fácil, mas ainda assim um futuro pelo qual vale a pena lutar, é bem representativo do que X-Men, e especialmente essa adaptação, Uniforme mudado. tem que ser. Mas o aço é forjado pelo fogo, e assim como o aço, também ficamos mais fortes. Estamos preparados para o futuro. Não importa o que nos espere, os X-Men sempre estarão prontos. E disso eu sinto muito orgulho. Enfim, tem toda uma outra série de episódios com histórias mais isoladas, deixando de lado essa politicagem pra ser só porradinha incrível. Todas as 4 tá tudo bem temporadas ter uma tiveram história pelo menos assim, um outra. episódio focado no Wolverine. Por ele não ser uma criança, ainda bem, porque seria bem esquisito, as Muito. histórias focadas nele eram mais sérias, voltadas pro backstory desse personagem lá nos quadrinhos. Toda aquela relação dele com o Dentes de Sabre, o Omega Red, o Capitão América, a Hydra, dá pra basicamente assumir que, se não mostraram nada diferente, é o mesmo que aconteceu nas HQs. Só que o mais interessante é que aqui em X-Men Evolution foi que surgiu a X-23, uma personagem que em anos seguintes ganharia bastante destaque nos quadrinhos, e mais pra frente ainda no que é considerado o melhor filme de X-Men no cinema até agora. Faz sentido que a Wolverina jovem tenha saído dessa versão da história. Então, ao meu ver, X-Men Evolution soube aproveitar muito bem a oportunidade de reutilizar os conceitos clássicos dos mutantes, mas dando essa roupagem nova. A série fala muito bem sobre preconceitos e preconceitos dentro dos preconceitos, mas trazendo isso num contexto mais localizado, simples de entender e que conversa melhor com os jovens que eram o público-alvo do desenho. Mutante acaba sendo um termo guarda-chuva para representar basicamente qualquer grupo que sofre com as pressões sociais. Acima de ser só mais uma das grandes histórias que a Marvel trouxe pra gente nos quadrinhos, X-Men sempre foi uma grande metáfora sobre tudo isso. O Xavier e o Magneto são grandes exageros de figuras do mundo real. Dois Martin grandes Luther King personagens e Malcolm representando X. as visões diferentes de como a mensagem de igualdade pode ser passada, dado, claro, as devidas proporções e mudanças para esse contexto fantástico e de poderes especiais. Mas justamente, a questão de poderes transcende X-Men. Todo mundo tem o poder de mudar o mundo. Alguns, obviamente, mais do que os outros. Mas todo mundo tem. Seja por ações mais incisivas, vistas como violentas por uma classe opressora, que categoriza como vilões quem só pode lutar pela igualdade usando a revolta como motivação. Ou então o poder de mudar o mundo através do diálogo, da educação das pessoas. Mas que aí leva muito mais tempo para ter um efeito palpável. E às vezes por tentar dialogar com certas partes da sociedade e acaba negligenciando necessidades específicas dentro de grupos ainda mais específicos. As duas maneiras de lidar com os problemas têm seus méritos e defeitos. Da mesma forma que tanto a abordagem das HQs quanto desse desenho souberam valorizar a mensagem a ser passada. Mas, apesar das diferenças, as duas conseguem se encontrar nessa luta por igualdade. E X-Men, pra mim, é exatamente sobre isso. Cara, X-Men Evolution é muito bom, pô. É muito bom. Na moral, X-Men, no contexto geral, tá ligado? Da premissa da história e tudo mais, é incrível, pô. Obviamente tem seus problemas em algumas histórias nos quadrinhos, em alguns filmes, né? Mas todo o objetivo por trás, toda a premissa por trás da história de X-Men, ela é extremamente necessária, pô. Extremamente necessária. E, brother, eu sempre vou defender, sempre vou bater de frente, sempre vou dialogar pra tentar convencer as pessoas de que essa mensagem que esse vídeo tá passando é a mensagem correta, é a ideia correta desde o princípio, desde o que foi planejado originalmente pros X-Men, tá ligado? Vídeo bom demais. E você do YouTube,
Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até o próximo. E eu fui. Tchau, tchau.